Os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para o momento de queda dos juros. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 tipos de fundos para você começar a investir hoje. Começando agora! Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui em mais um vídeo da London Capital, te ajudando a construir o seu futuro através de investimentos. Para quem não sabe, aqui no canal a gente fala sobre planejamento, investimentos e finanças. Então se você é novo aqui, aproveita para se inscrever no canal e já dá um like, assim faz com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Se você sabe alguém que quer saber mais sobre o assunto de hoje, no caso dos fundos imobiliários, aproveita e compartilha esse vídeo, assim a gente leva conhecimento para mais pessoas. Afinal, educação financeira nunca é demais. Bom, eu quero começar falando para você que se você não sabe o que é um fundo imobiliário, é só clicar no vídeo aqui em cima, que lá a gente tem uma explicação para quem está começando a entender sobre fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui de cima, você vai entender exatamente como que ele funciona e por que ele é bom e por que faz sentido ter um pouco de fundo imobiliário na sua carteira de investimentos. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre os 5 tipos de fundos que fazem sentido e que você pode ter e você precisa conhecer sobre fundos imobiliários. Antes de mais nada, eu quero te explicar exatamente o porquê que realmente faz muito sentido os FIs, ou os fundos imobiliários, como são conhecidos, no momento de queda dos juros. Imagina o seguinte, os melhores investimentos de imóveis de todo o país normalmente estão na mão de fundos imobiliários. Desde agências bancárias, grandes shoppings, grandes prédios comerciais, normalmente são imóveis de fundos imobiliários e justamente por estarem em localizações boas, por ter bons locatários, eles são extremamente concorridos e acaba tendo rendimentos mais interessantes do que imóvel de rua, imóvel comum. Bom, eu vou te contar sobre os 5 tipos de fundos que você pode começar a pesquisar mais e claro, depois eu vou te deixar no link aqui na descrição os 5 principais que eu mais gosto. Os 5 não, na verdade são um pouquinho mais dos principais fundos imobiliários que eu gosto e que acho que você deveria sim pensar e conhecer mais a fundo sobre eles. O primeiro tipo de fundo são os fundos de renda. Eles são extremamente interessantes porque é um tipo de fundo que ele compra ou constrói imóveis para, claro, para render aluguéis. Ele pode ter vários tipos de diversificação e é justamente por isso que eles são interessantes. Para quem busca ter uma renda mensal, eles são muito bons. Eles podem ter uma diversificação porque eles podem comprar qualquer tipo de imóveis, mas a grande maioria dos fundos eles são especializados em algum determinado tipo de imóvel. Você pode ter fundos que comprem agências bancárias, fundos que comprem galpões industriais, fundos de shoppings, fundos de imóveis residenciais, fundos de lajes corporativas, hotéis, flat, existe uma gama enorme. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, na descrição do vídeo eu vou deixar um PDF para vocês baixarem com 5 principais tipos de fundos de renda que eu gosto e que você deveria conhecer. O segundo tipo de fundos são os fundos de desenvolvimento. O que são esses fundos? Eles constroem imóveis para lucrar com a venda deles no futuro. Eles são bastante interessantes, mas você tem que entender que existem bons momentos do qual você deve entrar nesse tipo de fundo e normalmente são em períodos em que a crise já se alocou e que tem muita gente que ainda não está procurando fazer incorporações imobiliárias, em que os terrenos estão ficando mais baratos. Nesse momento, os fundos de desenvolvimento fazem tanto sentido. No atual momento de queda dos juros, talvez não seja o melhor fundo, mas vale a pena ficar atento porque em outros momentos eles são muito bons e você deve considerá-los sim. Bom, aqui na descrição do vídeo também tem, junto com esse PDF que eu falei agora há pouco, também tem outros fundos de desenvolvimento que eu gosto e que você poderia dar uma olhada. É só clicar ali, você vai deixar o teu contato e baixar o PDF, conseguindo assim descobrir quais são os fundos que eu gosto e por que eu gosto de cada um deles. O terceiro tipo de fundo são os fundos de trading, ou os fundos de compra e venda de imóveis. Esses fundos têm como prioridade comprar imóveis super baratos ou de pessoas que estão precisando de dinheiro, ou galpões, ou empresas que estão precisando desinvestir dos imóveis, e aí ele compra extremamente barato, aproveita o momento, uma circunstância e vende ele mais caro no futuro. Normalmente esse tipo de fundo ele não fica só comprando e vendendo, ele tem uma gama de imóveis que servem de aluguel, ou seja, são os fundos de renda, ele tem imóveis de renda e também ele tem uma parte do dinheiro que é alocada para comprar e vender imóveis. Eles são bastante interessantes para quem busca oportunidades.
tá? Então este é um tipo de fundo. Também no PDF, na descrição, tem alguns dos fundos de compra e venda, de trading, que eu gosto, para você conhecer um pouquinho mais. O quarto tipo de fundos são os fundos de recebíveis imobiliários. Eles são bastante interessantes como uma forma de investimento de renda fixa. Por quê? Normalmente eles compram títulos de recebíveis imobiliários, como já fala o nome, por exemplo, CRIs, letra hipotecária, e eles ajudam a fomentar o mercado imobiliário, ou seja, fomentar os empreendimentos imobiliários. E a grande vantagem dele é porque você tem sempre um rendimento fixo, na grande maioria dos títulos, ou então com algum tipo de correção atrelada aos imóveis. Eles são bastante interessantes, até mesmo no momento de queda de juros. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de fundos mais conservadores, de fundos imobiliários, você deve sim procurar os fundos de recebíveis imobiliários. O quinto tipo de fundo, e é um dos que eu mais gosto para aproveitar o atual momento de queda dos juros, são os fundos de fundos. A gente sabe que no mercado imobiliário, por eles terem rendimentos altos e até que devem ficar acima da Selic, fazem bastante sentido. Só que a gente precisa ter uma grande diversificação para aproveitar o boom imobiliário que deve acontecer nos próximos anos. E a grande sacada dos fundos de fundos é que você aumenta essa diversificação, diminuindo assim os seus riscos. Os riscos de vacância, os riscos de não conseguir comprar ou vender imóveis, o risco de todos os outros fundos sendo alocado e sendo constituído num fundo de fundos com maior diversificação. Por isso eu gosto bastante desse tipo de situação, porque facilita e melhora a questão de riscos para você, investidor. A gente tem uma metodologia aqui na Lono que chama metodologia KISS, que nada mais é do que a gente gosta de manter as coisas super simples a ponto de serem até estúpidas. Mas na maioria das vezes, quando a gente fala de investimentos, as coisas mais simples são as que mais funcionam. Bom, eu quero te falar o seguinte, esse daqui foi o último fundo, o tipo de fundo que a gente ia falar. Faz parte este vídeo de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre alocação de investimentos no período de queda de juros. Se você não ainda viu os outros vídeos, é só clicar aqui que você vai ver a playlist com todos os tipos de investimentos que a gente está conversando e mostrando para você, investidor, aonde investir nesse atual momento econômico de queda dos juros. Bom, eu vou ficando aqui e até o próximo vídeo.